Ok, eu acho que todos nós já ouvimos aquela expressão filmes de bang bang. Aquele típico filme do faroeste cheio de disputas e conflitos de pistoleiros. E além de terem sido muito populares durante uma grande época, esse tipo de filme influenciou em muito o cinema. E até hoje em dia, diversos filmes se inspiram muito nesse gênero para contar suas histórias. Porém, apesar de ser muito influente, hoje em dia já não lançam mais tantos filmes nesse gênero quanto antigamente. E por isso, quando eu vi um filme desse gênero produzido pela Netflix, eu jurava que iria assistir a uma bomba. Porém, mais uma vez a Netflix me surpreendeu e entregou muito mais do que eu esperava. E uma coisa que mesmo quem já assistiu ao filme não sabe é que apesar de ser um filme fictício, todos os personagens que aparecem realmente existiram e foram em sua maioria personagens muito importantes para a história americana. Então, no vídeo de hoje eu vou te contar a história do filme Vingança e Castigo, um filme de faroeste com um elenco maravilhoso e que faz referência a diversas pessoas negras importantes que viveram na época do Velho Oeste, mas que hoje em dia não são tão lembradas. O filme começa com uma cena já muito impactante. Uma família que mora isolada no meio do campo tem seu almoço interrompido por um homem que nós não conseguimos ver direito. E assim que ele entra na casa, o pai da família já começa a implorar por sua vida, já sabendo qual seria o destino dele, já que aparentemente esses dois têm sérios problemas. Mas mesmo com todos os pedidos, o homem não só mata o pai da família, mas também a esposa dele. E se já não fosse o suficiente, ele também marca o filho deles com a ajuda de uma navalha. Depois o filme corta para anos no futuro, onde uma espécie de miliciano entra dentro de uma igreja para cobrar dinheiro de um padre. Mas o que ele acaba encontrando é aquele mesmo garoto um pouquinho crescido. E esse rapaz então começa a fazer um discurso sobre a tatuagem do bandido. Tatuagem essa que foi a responsável por identificar ele depois de todos esses anos, tornando fácil para ele executar a sua vingança. O homem então mata o escorpião e se despede do padre. E é nessa pequena cena que nós somos apresentados a Nat Love. E eu simplesmente adoro essa introdução. Em menos de 10 minutos o filme consegue contar o passado do personagem principal e ainda dar muitos detalhes da personalidade dele e da sua história, mesmo falando muito pouco. Esse homem era procurado. Entrega o corpo dele e vai receber $5.000 para sua igreja. Por que você mesmo não entrega? Eu valho 10. E paralelo a isso, a gente acompanha Jim Beckworth e Bill Pickett, que são dois membros da gangue do Nat Love, em meio a um assalto. Porém, a forma de trabalhar deles é diferente. Para não se sujarem tanto, ao invés de roubarem bancos, eles roubam os ladrões que roubam os bancos. Assim eles conseguem o dinheiro que precisam e ainda enfraquecem as outras gangues. E nesse dia em específico, o alvo do assalto era a gangue do Capuz Carmim, uma gangue aparentemente sem muita moral, mas que mesmo assim consegue fazer um roubo muito grande. Porém, acabam sendo interceptados pelo Jim e pelo Bill, que facilmente acabam com eles. E após matarem a maioria, o último ali que sobra diz que eles não estão só roubando a gangue do Capuz Carmim, mas sim uma outra pessoa, e que eles iriam se arrepender daquilo. E é legal dizer que esses dois personagens que são introduzidos agora são muito carismáticos, principalmente o Jim. Ele é aquele típico pistoleiro que quer ter o título de gatilho mais rápido do Oeste, esse tipo de coisa. Só que o Bill fica enchendo o saco dele porque tem outro cara que diz ser mais rápido, conhecido como Cherokee Bill. E apesar de serem personagens secundários, essa construção dessa rivalidade é muito boa, fora que o Jim é o melhor alívio cômico do filme, na minha opinião. Você pode ser rápido, mas ouvi dizer que tem um gatilho mais rápido do que você. Chamam ele de Cherokee Bill. Cherokee Bill. Mas voltando para a história, depois de acabar com o escorpião, o Nat Love vai para Douglas Town para encontrar a Stagecoach Mary, uma mulher com quem ele já se relacionou e que fazia parte da gangue dele no passado. E chegando no bar dela, ele conhece a Cuffy, que é uma espécie de segurança do lugar, e reencontra a Mary. A questão aqui é que quando eles estavam juntos, o Nat só conseguia pensar em vingar a morte dos seus pais, e ficava perseguindo as pessoas envolvidas naquilo, como ele fez com o próprio escorpião, que aparentemente era para ser o último. Só que a Mary não acredita, porque mesmo depois de todos esses anos, o Nat não conseguiu matar a pessoa que realmente puxou o gatilho naquela noite, um bandido perigoso chamado Rufus Buck, que há muito tempo tá preso. E enquanto eles estavam tendo ali um remember, eles são interrompidos pelo Bill, que tem algo para mostrar para eles. Ele então leva os dois a um celeiro, onde eles prenderam um dos membros da gangue do Capuz Carmim, que conta pro Nat que o Rufus Buck, aquele que matou seus pais, vai ser solto. Ele não sabe como nem onde, mas ele sabe que vai acontecer. E também fala que o dinheiro
dinheiro que eles haviam roubado era para o Rufus e que com certeza ele vai querer cobrar a gangue do Nat Love por terem roubado dele. E acontece que tudo isso era verdade. Enquanto eles estavam ali naquele celeiro, Sherrock Bill, Trudy Smith, mais uma cacetada de capangas que compõem a gangue do Rufus Buck, estão sequestrando um trem que estava encarregado de levar o Rufus de uma prisão para outra. E é nesse trem que acontece o que pra mim é a melhor cena desse filme. Toda a fuga do Rufus Buck é muito bem escrita, desde o momento em que eles começam o plano até o momento da fuga dele em si. O que acontece aqui é que o governo meio que contratou a gangue do Rufus para matar um certo policial corrupto e assassino, para se livrar de alguém que poderia prejudicar o governo, e em troca disso, tanto o Rufus quanto toda a sua gangue seriam perdoados de todos os crimes que eles teriam cometidos até aquele momento. E a forma como o filme constrói a figura do Rufus é simplesmente sensacional. Mesmo depois de 30 minutos de filme, a gente ainda não viu o rosto dele, e as únicas informações que nós temos é a cena da morte dos pais do Nat Love e as pessoas falando o quanto ele é mau e impiedoso. Na cena do celeiro, por exemplo, depois que o cara do capuz carmim fala todas aquelas informações sobre o Rufus, o Nat Love solta ele e é isso que eles comentam. Eu teria postado a minha pistola que ele vai matar o garoto. Se o homem disse a verdade, o Nat fez coisa muito pior com ele. E até nessa cena da fuga é gerada toda uma tensão para mostrar o rosto dele, o que faz com que a gente crie na nossa mente a impressão de que ele realmente é muito assustador e poderoso, quase como se estivessem libertando um monstro de dentro daquela jaula. E assim que finalmente mostram o vilão, ele não decepciona, criando uma das cenas mais icônicas desse filme. Quem aqui dirige trem? Eu disse. Todo mundo menos ele. E acho que depois dessa cena, dá pra comentar outra coisa também que me impressiona muito nesse filme aqui, que é a trilha sonora e a fotografia. Dentro desses filmes de faroeste, existem alguns maneirismos e o filme adora fazer referência a esse tipo de cena, como o clássico zoom na cara dos personagens, por exemplo. E algo que esse filme faz muito bem é sincronizar essas cenas lindas a uma trilha sonora sensacional, o que acaba sendo uma grande ironia, já que o filme é repleto de tiroteios e cenas caóticas e a montagem é toda sincronizada e coesa. Nessa cena da fuga mesmo, dá pra ter uma noção do que eu tô falando. E sério, tem algumas cenas que são tão bonitas que parecem fazer parte de um clipe musical. Depois que o Rufus Buck é libertado, ele e a sua gangue voltam para uma cidade que eles dominavam. Cidade essa que o Rufus esperava tomar de volta assim que saísse da prisão. E quando eles chegam na cidade, toca a música The Promised Land, que significa Terra Prometida, que é uma definição muito boa do que aquelas terras seriam para o Rufus. Mas acontece que a tal Terra Prometida, que tem o nome de Redwood, tá quase falindo. E sabendo disso, o Rufus, ainda de dentro da prisão, começou a comandar as outras gangues para fazerem saques para que ele consiga reerguer a cidade. É por isso que a gangue do Capuz Carmim estava trabalhando para ele. E assim que ele e sua gangue vão até o banco para retirar esse dinheiro, eles descobrem que o que eles têm não dá para nada, e ainda por cima ficam sabendo que a gangue do Nat Love roubou o que seria o maior saque deles. O Rufus então expulsa o prefeito da cidade e, na esperança de arrecadar dinheiro, começa a extorquir os moradores de Redwood. E voltando pra gangue do Nat Love, durante uma noite ali tranquila no bar da Mary, um delegado muito famoso chamado Bess Reeves entra no local e começa a conversar com o Nat. E apesar de aparentemente ser uma conversa amigável, no final das contas o delegado prende o Nat Love e sai dali com ele algemado. Só que acontece que era tudo combinado. Na real é que, apesar de ser considerado um criminoso, o delegado sabe que o Nat Love não é nenhum psicopata ou algo do tipo, e por talvez conhecer a história dele, pede ajuda do Nat para prender o Rufus. Afinal de contas, como eu falei, tanto o Rufus Buck quanto toda a sua gangue foram perdoados de todos os seus crimes. Então, para acabar com aquele mal que é o Rufus Buck, o delegado decidiu ir por outros meios ao invés da justiça tradicional. E por não querer colocar a sua gangue em risco, o Nat Love armou aquela cena no bar para que ninguém quisesse acompanhá-los. O que não dá certo, já que assim que eles param para tirar o Nat Love de dentro ali da carroça, todo mundo consegue alcançar eles. E quando eles param para descansar, acabam batendo de frente com o Wiley,
Murray, o prefeito que foi expulso da cidade de Redwood pelo Rufus Buck. Ele então atualiza a gangue do Ned com as coisas que aconteceram na cidade, e pegando a responsabilidade para si, a Mary resolve que vai ir até a cidade para pegar ainda mais informações. Acontece que ela é dona de um salão muito famoso, então a ideia dela seria ir até Redwood falando que teria interesse em comprar o salão da Trudy, aquela mulher da gangue do Rufus Buck. E apesar do Ned não concordar com isso, a Mary não é do tipo de voltar atrás. Só que obviamente também isso não dá certo. Assim que ela pisa ali no bar da Trudy, o Rufus faz uma continha de 2 mais 2 e meio que entende toda a situação, fazendo a Mary de refém ali em Redwood para atrair o Ned até a cidade. O que não demora muito, porque na mesma noite toda a gangue do Ned Love aparece na cidade para resgatar a Mary. E apesar de estarem na vantagem, mesmo que eles matassem 1 ou 2 capangas importantes, a Mary ainda iria morrer no processo. Então o Ned Love aceita ficar na cidade para que ela tenha uma chance de sobreviver, sendo levado para um local isolado onde ele é torturado por algum tempo antes de finalmente se encontrar com o Rufus Buck. Mas antes desse encontro, outros 2 personagens também se encontram pela primeira vez, Sherlock Bill e Jim Beckworth. E o legal dessa cena aqui é, por mais que os personagens não tenham tantas falas ou tanto tempo de tela, só nessas pequenas aparições e nesses pequenos diálogos entre os dois a gente consegue ver a personalidade deles. O Jim é aquele cara jovem que quer se provar, quer ser o melhor e o mais rápido nos duelos. Já o Sherlock Bill, apesar de ser bom nisso, não quer se glorificar dessa forma. Pra ele o que importa não é ser o melhor ou o mais rápido, ele só quer ficar vivo. Eu vou facilitar pra você. Saca primeiro. O que acha que é isso? Um concurso de quem saca mais rápido? Tudo se resume a quem é rápido e quem não é. Ah, tudo se resume a quem tá vivo e quem tá morto. Mas bem, depois que finalmente Ned Love encontra o Rufus Buck, o Rufus diz que quer chegar em um acordo que todos possam se beneficiar. Ele então diz que precisa do dinheiro que eles roubaram da gangue do Capuz Carmim com um juros adicional de $10.000, o que na época do Velho Oeste era muita, mas muita coisa. Fazendo uma simulação aqui de inflação, seria a mesma coisa que $350 mil hoje em dia, quase 2 milhões de reais. Então quando o Rufus solta o Ned para que ele consiga voltar para sua gangue, a solução que eles encontram para conseguir esse dinheiro é roubar um banco, mas não um banco qualquer, porque naquela época até mesmo os bancos eram difíceis de ter essa quantidade de dinheiro. Então para conseguir essa quantia, eles decidem roubar o banco de Mayville, que como o filme fala, é uma cidade de brancos. E mais uma vez a fotografia do filme brilha nessa cena aqui. Eu acho que eu não preciso nem dizer o porquê, mas eles conseguiram retratar bem o que seria uma cidade de brancos. E mesmo olhando pro Ned Love e pra Cuff como animais, ninguém ali no banco nem sequer consegue segurar uma arma direito, então eles conseguem roubar o que precisam na maior tranquilidade. Dizem que roubar bancos é tarefa difícil. Mentira, roubar bancos é fácil. A parte difícil é roubar sem matar. Mas obviamente eles sabem que o Rufus não vai soltar a Mary quando recebesse o dinheiro. Eles fizeram isso para ter uma espécie de vantagem, já que agora eles têm algo que o Rufus quer. E assim começa a batalha final. A gangue do Ned Love começa a ir para Redwood. Primeiro o delegado Bess aparece, dizendo que como estão com o dinheiro, eles querem comandar as negociações. Logo em seguida sua carroça explode, já criando um pequeno caos na cidade. Mas como ele mesmo disse, eles têm a vantagem. Então mesmo vendo aquilo, Rufus não faz nada. E isso era apenas para distrair todo mundo, enquanto o Bill Pickett começa a se posicionar em cima dos prédios para ter uma posição melhor no tiroteio que vai acontecer. Logo em seguida, chega Ned Love e a Cuff com dinheiro e um monte de dinamites em cima, falando que se eles não trouxerem a Mary logo, o dinheiro também vai pelos ares. E assim que a troca começa a ser feita, o Sherlock Bill mostra o porquê dele ser reconhecido como o gatilho mais rápido. Sério? Pelas costas? O que você acha, Beckworth? Não, ele não faria isso. Porque aí eu teria que colocar uma bala no crânio dele. E aí a gente nunca ia saber quem é o mais rápido de verdade. E é óbvio que o Jim chama o Sherlock Bill para um duelo, afinal de contas o garoto nunca iria admitir voltar para casa sem saber quem de fato é o mais rápido. E depois de 1 hora e 40 minutos de preparo, o filme finalmente nos entrega o duelo entre esses dois, que apesar de ser entre 2 personagens secundários, é impossível você não ficar apreensivo para saber o que vai acontecer. E não é só a gente, afinal de contas muito provavelmente seria a última vez em que as pessoas veriam um daqueles indivíduos que estão duelando. Então mesmo estando de frente de seus piores inimigos, todo mundo que tá ali em Redwood para prestar atenção no duelo entre os dois, resultando também em outra cena muito marcante do filme. Contagem regressiva. 4.
Sim, talvez fosse um pouco óbvio que isso iria acontecer, mas mesmo assim é tenso quando acontece e a gente realmente fica agoniado nessa cena aqui. E outra coisa que eu preciso elogiar também é a atuação deles. Ambos os atores conseguem passar o que os personagens estão pensando e sentindo sem falar muitas palavras. Enquanto um tá pensando em como vai ser bom se consagrar de uma vez por todas, o outro tá só analisando o momento certo para atirar sem dar chances. Afinal de contas é esse o pensamento dele. O que acha que é isso? Um concurso de quem saca mais rápido? Tudo se resume a quem é rápido e quem não é. Ah, tudo se resume a quem tá vivo e quem tá morto. E depois que essa trairagem acontece, simplesmente acaba qualquer chance de diálogo. O Nat Love manda o Bill explodir o dinheiro e o Rufus Buck assiste tudo da janela do seu gabinete. E enquanto isso, a Mary consegue se libertar com a ajuda da Cuff e luta com a Trudy, tirando ela de cena depois de um tempo. E ao mesmo tempo que isso acontece, o Nat Love e o Bess Reeves vão acabando com os soldados do Rufus um por um, ganhando território e se aproximando cada vez mais dele. Claro que isso devido também à ajuda do Bill Pickett, que depois de dar cobertura para eles, desce dos telhados e começa a se esconder com a Cuff em uma das casas. E algo que eu não comentei aqui é que no início do filme, o Pickett fala que ele tem uma moeda da sorte, e aqui no final ela realmente mostra que funciona. Que porra é essa? Que sorte a minha. Mas é aquilo, né? O karma sempre cobra. E na única vez em que o Sherlock Bill entra em um duelo justo, a Cuff simplesmente acaba com ele. E depois de matar todos os capangas, tirar a Trudy de cena e vingar seu amigo, finalmente Nat Love se sente preparado para encontrar o Rufus, que apesar de ser considerado o cara mais perigoso, simplesmente nem se dará o trabalho de sair de casa. Mas isso tem um motivo. Por ironia do destino, assim como Nat Love foi para Redwood vingar a morte do seu pai, o Rufus revela que também matou o pai de Nat por vingança. Acontece que durante a infância do Rufus Buck, o pai dele era um alcoólatra agressivo, que muitas vezes batia em sua mãe, e para piorar, em uma dessas agressões ele acabou a matando e fugindo. E depois de anos procurando por seu pai, Rufus encontrou ele isolado, longe do vício no álcool, com uma nova esposa e um novo filho. Mas mesmo vendo seu pai regenerado, ele não conseguiu perdoá-lo e matou não só ele, mas também a sua esposa. A única pessoa que ele não conseguiu matar naquele dia foi seu próprio irmão, e é por isso que o Rufus o marcou naquele dia, para que ele reconhecesse seu irmão quando viesse buscar por vingança. E mesmo estando assustado e inconformado, o Nat mata o Rufus. Afinal de contas, depois de tudo isso não tinha mais como voltar atrás, matando não só seu inimigo, mas também seu irmão, o que faz com que sua vingança não desse a paz que ele estava esperando. O diabo tá morto. Eu não sei. E depois de perder metade da sua gangue, Nat forja a sua própria morte e vai pra longe com Mary, enquanto Bess e Cuff partem pra outro lugar. Porém, mesmo depois de tudo isso, eles ainda se esqueceram de uma pessoa, que em uma possível sequência pra esse filme poderia muito bem ir atrás deles em busca de vingança novamente. Mas pra saber quem é essa pessoa, você vai precisar assistir ao filme. Ok, eu sei que não é justo contar toda a história e deixar só um detalhe de fora, mas eu garanto pra você que mesmo contando todo o enredo, esse é um filme que vale a pena apreciar, por conta da trilha sonora, das atuações e principalmente por conta de toda a sua beleza visual. Eu te garanto que você não vai conseguir tirar o olho da tela. E como eu falei pra vocês, a maioria dos personagens que aparecem são pessoas que de fato existiram no Velho Oeste, porém suas histórias foram bastante alteradas pro filme. O Nat Love na vida real não era um ladrão, ele nasceu escravizado em 1854, onde aprendeu a domar cavalos, e quando ganhou a sua liberdade foi para o oeste ganhar dinheiro cuidando de gados e participando de competições. Ele também escreveu uma autobiografia em 1907, onde conta suas histórias. Já a Stagecoach Mary é também outra pessoa muito importante para a história americana. Ela, assim como Nat Love, nasceu escravizada e depois que foi libertada começou a trabalhar em um convento católico fazendo transporte de comida, mas rezam as lendas que ela foi expulsa do lugar após participar de um duelo, e depois disso ela foi a primeira mulher negra a ser contratada como carteira nos Estados Unidos, além também de sofrer muito preconceito por ter atitudes másculas e andar com roupas masculinas. Dentro do filme ela parece que foi dividida entre duas personagens, a Stagecoach Mary em si e na Cuff, que também tem essas características de usar roupas masculinas e sofrer um certo julgamento por conta disso. E assim como esses dois, grande parte das outras pessoas que aparecem aqui também começaram suas vidas escravizados, e apesar de não ser um tema abordado
citado pelo filme, tem uma música que a Mary canta lá na cena do bar que faz uma referência a esse assunto e ao passado dessa personagem. Trago o carro e o cavalo, trago o rifle e o estalo, trago o padre e a Bíblia, pra quem já chega sem vida, vê o céu quem reza, vê o dragão quem lesa, igualdade é cinza, pra quem nos escraviza, quebra as correntes todas, nunca mais. O delegado Bass Reeves também era outro personagem muito importante na vida real. Ele foi um delegado negro que prendeu mais de 3.000 criminosos, se tornando não só uma lenda no Oeste, mas também um dos policiais mais bem-sucedidos de toda a história americana. Já os outros dois membros da gangue de Nat Love não existem tantas informações. O Jim Beckworth era um explorador e o Bill Pickett era um cowboy famoso pelas competições, ambos também nascidos escravos. E falando da gangue do Rufus Buck, as informações são ainda menores. A única informação que eu consegui achar da Trudy é que ela era uma batedora de carteira. Já o Cherokee Bill e o Rufus eram criminosos bem perigosos na vida real também. O verdadeiro Cherokee Bill participava da Coke Gang, roubando cavalos e bancos, e depois de matar um homem durante um assalto, ele foi preso e depois morto aos 20 anos durante uma tentativa de fuga da prisão. Já o Rufus morreu ainda mais jovem. Ele era um criminoso violento que assaltava, agredia, matava e até mesmo estuprava suas vítimas. Só que durante uma fuga em 1896, ele acabou sendo morto por policiais também, quando tinha apenas 18 anos de idade. Vale lembrar também que nenhum deles se conheciam de fato na vida real, mas mesmo com histórias tão diferentes da vida real para a história do filme, eu acho legal trazer o nome dessas pessoas para os holofotes, principalmente de pessoas como a Stagecoach Mary e o Bass Reeves, que são de fato lendas para a história americana e para a comunidade negra, mas que muitas vezes são esquecidos ou nem chegam a serem conhecidos pelas pessoas. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar em nenhum desses nomes antes de fazer essa pesquisa. E eu sei que o vídeo ficou meio longo, mas é que eu sempre tento trazer os filmes com o maior número de detalhes possível, e com essa maravilha aqui não seria diferente. De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por me ouvir até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo.